No 12º ano do cativeiro, no 10º mês, no 5º dia do mês, um fugitivo de Jerusalém veio até Ezequiel, trazendo a notícia mais temida: a cidade santa havia caído. A destruição que os profetas haviam anunciado por tanto tempo finalmente se concretizara. Jerusalém, que muitos acreditavam ser inabalável, agora estava em ruínas. A incredulidade e a dor tomavam conta dos exilados. Ezequiel, que até então estivera mudo, recebeu de Deus a ordem de falar novamente. Sua boca se abriu para proclamar a verdade ao povo, que agora se via diante da dura realidade. No entanto, ao invés de arrependimento genuíno, os sobreviventes acreditavam que a terra agora lhes pertencia. Eles pensavam que, como Abraão recebeu a promessa de Deus quando ainda era apenas um homem, eles também tinham direito à terra, mesmo depois da destruição. Mas Deus, através de Ezequiel, os repreendeu severamente. Ele os acusou de viverem em pecado, derramando sangue, adorando ídolos e desobedecendo aos mandamentos. Como poderiam herdar a terra prometida enquanto continuavam em seus caminhos perversos? A presunção do povo os cegava para a necessidade de arrependimento verdadeiro. Eles queriam a bênção de Deus, mas não queriam obedecê-lo. Essa mentalidade presunçosa os levou a uma falsa segurança espiritual, acreditando que poderiam continuar em seus caminhos perversos, sem sofrer as consequências. Mas Deus não pode ser enganado. Ele não compactua com hipocrisia, nem abençoa aqueles que desprezam sua vontade. A destruição de Jerusalém não era apenas um evento histórico, mas um lembrete de que a verdadeira relação com Deus exige fidelidade, e não apenas palavras vazias ou rituais religiosos. O povo precisava entender que não bastava reivindicar as promessas de Deus sem viver segundo sua vontade. A presunção de achar que poderiam desfrutar da bênção sem compromisso foi o erro fatal que os levou ao juízo. O mesmo princípio se aplica a todas as gerações. Deus abençoa aqueles que o obedecem e não aqueles que tentam manipulá-lo enquanto permanecem no pecado. O povo de Israel, mesmo diante da devastação de Jerusalém, insistia em acreditar que ainda tinham direito à terra, como se a promessa a Abraão fosse uma garantia incondicional. Mas Deus não apenas havia permitido a destruição da cidade, ele a decretara como um juízo justo contra os pecados da nação. Israel não era destruído por acaso, mas sim porque se recusara a abandonar suas transgressões. A voz de Deus, através de Ezequiel, ecoava com uma verdade inescapável. A terra não era deles simplesmente por direito hereditário. Abraão recebera a promessa porque obedeceu a Deus, mas eles, ao contrário, viviam em rebeldia constante. O Senhor os confrontou diretamente, dizendo: Vós confiais na vossa espada, cometeis abominações, e cada um de vós contamina a mulher do seu próximo, e possuireis a terra. Ezequiel 33:26. A pergunta de Deus era retórica, carregada de indignação. Como poderiam esperar bênção enquanto desprezavam sua vontade? Eles não tinham aprendido com a destruição de Jerusalém. Ao invés de se arrependerem, queriam herdar a terra como se nada tivesse acontecido. Mas o juízo de Deus não podia ser evitado. Ele determinou que aqueles que restaram seriam entregues à espada, à fome e aos animais selvagens. As fortalezas que ainda resistiam seriam reduzidas a ruínas, e os que se escondessem nas cavernas também pereceriam. O Senhor declarou que transformaria a terra em desolação, um lugar onde ninguém mais habitaria. Assim como Jerusalém caíra, o restante da nação enfrentaria o mesmo destino. Tudo isso para que soubessem que Ele é o Senhor. Deus não permite que a presunção e o pecado permaneçam impunes. Esse relato bíblico traz uma reflexão que não podemos buscar as bênçãos de Deus
sem comprometimento genuíno com sua vontade. A presunção espiritual nos leva a uma falsa sensação de segurança, onde achamos que podemos viver de qualquer maneira e ainda assim contar com o favor divino. Mas Deus não se deixa enganar. Para evitar essa atitude perigosa, devemos seguir algumas orientações essenciais. Uma delas é reconhecer a soberania de Deus. Devemos entender que Deus não é um mero doador de bênçãos, mas o Senhor que exige obediência e fidelidade. Ele não está à disposição dos nossos desejos, mas nós é que devemos nos submeter à sua vontade. Viver em obediência e santidade. A fé verdadeira não se resume a palavras ou tradições religiosas. Ela se manifesta em uma vida de retidão, onde buscamos agradar a Deus em tudo o que fazemos. A obediência à palavra é a marca de um relacionamento genuíno com Ele. Evitar a hipocrisia espiritual. Muitos dizem servir a Deus, mas seus atos revelam o contrário. Jesus advertiu sobre aqueles que o honram com os lábios, mas cujo coração está distante. Mateus 15:8. Precisamos ser autênticos diante de Deus, evitando um cristianismo apenas de aparência. Buscar arrependimento verdadeiro. O arrependimento não é apenas reconhecer o erro, mas abandonar o pecado e se voltar sinceramente para Deus. Israel caiu porque se recusou a se arrepender, confiando que suas tradições os salvariam. Devemos aprender com esse erro e ter um coração sempre pronto para se corrigir diante do Senhor. Senhor Todo-Poderoso, meu coração se curva diante de Ti, reconhecendo que sem Ti nada sou. Em um mundo que insiste na autossuficiência, eu declaro que minha vida depende totalmente da Tua graça e do Teu amor. És o fôlego dos meus dias, a luz que guia meus passos e o refúgio seguro em meio às tempestades. Muitas vezes, tentei caminhar sozinho, confiando em minha própria força e entendimento. Mas logo, percebi minha fragilidade. Meu conhecimento é limitado, minha força se esgota e minhas decisões, quando guiadas apenas por minha vontade, muitas vezes me afastam de Ti. Mas Tu, Senhor, és infinito em sabedoria, misericórdia e poder. Por isso, hoje entrego-me completamente em Tuas mãos, reconhecendo que só em Ti encontro verdadeira segurança e direção. Ensina-me a depender de Ti em cada área da minha vida. Que meu coração não se incline ao orgulho ou à autossuficiência, mas aprenda a confiar plenamente na Tua provisão. Que meus olhos não se desviem de Ti, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Que eu não me apoie em minha própria compreensão, mas confie em Ti de todo o meu coração, sabendo que és fiel para cumprir Tuas promessas. Pai amado, venho diante de Ti em humildade, reconhecendo minhas falhas e pecados. Quantas vezes fui indiferente à Tua voz? Quantas vezes segui meus próprios desejos em vez de obedecer à Tua vontade? Sei que pequei contra Ti em pensamentos, palavras e ações. Mas Tu és um Deus misericordioso, pronto para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente. Senhor, quebranta meu coração. Dá-me um arrependimento genuíno, que não seja apenas um remorso passageiro, mas uma transformação profunda do meu ser. Que eu não apenas lamente meus erros, mas decida mudar de direção, abandonando tudo o que me afasta de Ti. Renova minha mente, purifica meu coração e fortalece minha vontade para escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Ajuda-me a compreender que o arrependimento não é um fardo, mas um presente. É a porta para uma vida mais próxima de Ti, para uma comunhão mais profunda e para um recomeço verdadeiro. Obrigado porque em Cristo há perdão, restauração e uma nova chance.
Obrigado porque seu sangue me purifica e me torna branco como a neve. Que minha vida reflita esse novo começo, vivendo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se este tema tocou seu coração e você deseja crescer ainda mais na fé, lembre-se de que Deus está sempre pronto para ouvir e transformar vidas. Inscreva-se para receber mais mensagens de fé e encorajamento. Curta se essa oração falou com você. Comente seu pedido de oração para que possamos orar juntos. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.